Seja bem-vindo a mais um podcast do Além do Script. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a primeira mulher do nosso podcast, né? A primeira de muitas. Tá abrindo a porta para outras mulheres. Uau! E aqui a gente recebe todo mundo e com muito carinho gostaria de apresentar a Lilian Carvalho Rodrigues Miller. Isso, só faltou o D, Lilian D. Carvalho. Lilian de Carvalho Rodrigues Miller. E ela, como ela acabou de me dizer aqui um pouquinho atrás aqui, ela carrega todos os nomes e ela tem muito orgulho disso. Lilian, seja bem-vinda. Muito Um obrigada. prazer tê-la aqui. A Lilian é uma pessoa que vocês vão, no decorrer do podcast, vocês vão conhecê-la. Ela tem muita história, é uma pessoa de um coração enorme. Bom, sem delongas, Lilian, fala pra gente onde você nasceu. Eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais. Mais uma Poços Caldense. Vocês veem que vocês vão ouvir falar muito dessa cidade aí, que para mim é o paraíso lá no Brasil. Também acho. Lilian, Maravilhosa. você nasceu em Poços de Caldas, viveu lá até, foi alfabetizada lá. Com quantos anos Sim, você veio para os Estados Unidos? sim. Eu vivi em Poços até os 16 anos, ou 17, vamos dizer. Cheguei aqui em 1990, Uhum. com meu pai e meus irmãos. A minha mãe já estava aqui. E aí começou a história na América. Ali. Bom, a Lilian, ela tem um apelido carinhoso do familiar para as pessoas que conhecem ela mais próximo, mais intimamente, é Lilinha. A gente chama ela de Lilinha. Então, se vocês ouvirem falar Lilian ou Lilinha, a gente está mais acostumado a tratá-la como Lilinha. Então, isso é um apelido carinhoso dela, né? Que Lilian, Lilinha, tudo a ver, né? A Lilian, ela passou pela Universidade de Nova York, né? NYU. Sim, O sim. que você fez lá, Lilian? Na NYU eu fiz um mestrado em administração pública. Hum. E isso foi o ponto de partida para minha carreira no setor sem fins lucrativos e de filantropia profissional, ou que a gente chama de Big Philanthropy. Ah, tá. Então vamos voltar um pouquinho. Você, Uhum. nós já começamos da universidade, ela deu uma palhinha aqui. Você, no Brasil, você se alfabetizou. Até que ano você estudou no Brasil? Eu fiz até o terceiro ano do segundo grau. Aí Hum. quando eu cheguei aqui, Que é o equivalente à high school é aqui. o equivalente à high school. Eu ainda não tinha graduado da high school. Hum. Então, quando chegamos aqui, eu fui para New Rochelle High School. Ah, tá. E lá eu fiz 10 meses até graduar. Eu não falava inglês, então o jeito para poder graduar foi me dar um teste de química, porque no Brasil a minha especialização na high school era química. Hum. Como você sabe, lá é um pouquinho diferente, a gente pode especializar, né? Que são E os cursos técnicos, mais né? técnico. Aham. Então me deram um teste de química que eu passei com uma nota altíssima, porque estava ainda tudo muito fresco, né, na minha Uhum. cabeça. Me deram um teste de matemática, que eu também passei bem, e me deram um teste de inglês, que quase que eu não passei. O que Esse foi parecia ser o mais difícil. importante, né? E assim me deram um diploma. De Então, conclusão. foi assim, né? Fiz ali o básico do básico. E me pediram 10 meses antes de graduar. Tive que fazer uns cursos ali ainda. De E aí, reforço, né? de reforço, e Uhum. aí me liberaram para o college. Quando eu cheguei no college, eu não falava inglês, mas eu conseguia acompanhar o texto dos Uhum. livros, então eu conseguia estudar e tirar nota boa, Uhum. mas eu não tinha conversação. Então, no college, eu não tinha uma vida assim social como qualquer outro estudante, Uhum. né? Uma vida social rica. Eu tinha mesmo aquela vidinha de ler os livros e tirar uma nota boa Uma aluna e aplicada. uma aluna aplicada Eu só e queria fazer um parênteses aqui, porque sim. eu sei as pessoas que estão nos ouvindo, ela falou college várias vezes. Hum, E o college que ela está falando é a faculdade do Brasil, que aqui a gente fala college, né? Porque uhum, a tendência da gente traduzir, para quem não sabe, vai colégio, mas como assim e uhum. tal? Ela está falando faculdade. E vocês vão notar que hoje podemos dizer que a tua primeira língua é inglês, né? E você mistura bastante, Penso bastante em você é inglês. fluente em português e tudo, mas a primeira língua, a tua primeira ferramenta é inglês. Você Sim. pensa mais em inglês, responde mais em Hoje em dia, inglês. sim, né? Que já Então passaram-se muitos anos. vão ter muitas palavras que para ela vai sair mais naturalmente em inglês. E aqui a gente vai tentando, né?
Porque a maioria das pessoas entende, mas tem aquelas que vão ficar um pouco boiando, a gente vai tentando aí misturar, Ah, traduzir. entendi. Então Vamos, a a a a gente nossa audiência aqui é global, é é global, aqui isso? nós somos global. Brasileiros, a diáspora brasileira. Isso. Entendi. Então, na medida do possível, mas não se preocupa não precisa Tá. pensar, seja natural, e se eu perceber que, por exemplo, como college, você falou várias vezes, e eu Uhum. sei, eu sei que tem pessoas que, ao ouvir você falar college, eles vão entender o colégio, que é o que você Ah, deixou lá no entendi, o Brasil, segundo grau, né. entendi. Principalmente para as pessoas, mais vintage, assim como eu, Uhum, que é da minha entendi. época, né. Então, você saiu do Brasil, você terminou, o colégio lá no Brasil, né, que seria o segundo grau, veio para Uhum, cá, em 10 meses você se ajustou, fez os uhum. testes, conseguiu a pontuação necessária para passar e você teve que fazer algum vestibular para entrar na universidade, na Eu não faculdade? fiz o que a gente faz aqui normalmente, né, o SAT, Uhum, mas eu fiz o TOEFL, que é o de inglês, uhum, que eles dão para estrangeiros. uhum. Então foi O um SAT que ela está falando aqui é um teste de, aptidão que eles têm uhum, aqui, né, todo adolescente, né, eu acho que é um uhum, ano antes sim, de ir para a presta esse faculdade, teste. faz esse Uhum. teste para ver que qual que, né, se ele está mais voltado para humanas, exatas e por aí E aí vai, né. dependendo da nota, aí vai abrindo o leque de opções, Isso, né, se a isso. nota for muito alta e tiver tido também um bom resultado na high school, Uhum, que é o ensino médio, né, no uhum, Brasil, isso, e atuvidades extracurriculares, aí isso vai determinar qual a faculdade você vai entrar. certo. E Então, aqui tudo é aquele por conjunto, pontuação também, né, você vai acumulando tudo por pontos, né. pontuação. Esse eu não tive que fazer. Uhum. Porque dentro daquele da minha circunstância, né, eu fiz o TOEFL, que é o que os estrangeiros fazem. Alguém que E está lá no Brasil O que quer TOEFL é o vir. teste de língua estrangeira, né, que Isso, traduzindo é é. a Test of Foreign Language, né, Que mede o mínimo de inglês de compreensão que para eu você poder precisaria para acompanhar. poder acompanhar na Isso. faculdade, e esse a gente passou por um tris. Aham. Fez o suficiente. É, mas tá lá, né. Bom, mas É. aí seguindo, então você veio, fez o TOEFL, entrou na Aham. faculdade, agora você tá na NYU. Não, agora a NYU foi Ah, mestrado, né, mestrado. a Aí qual foi a faculdade faculdade eu que você entrei no fez? Iona, Iona, em New ali em New Rochelle? Rochelle, Uhum. e depois eu transferi para o College de New Rochelle. Hum. Porque eu mudei de especialização, eu queria fazer bom, aqui é liberal arts, né, para começo de conversa, Artes mas a liberais. gente tem o que a gente chama de major aqui, e eu comecei no Iona em administração, e aí eu pensei: "Ah, eu quero estudar história da arte, eu quero ser curadora num museu, vou partir para esse caminho". E o College de New Rochelle tinha um programa. O College de New Rochelle não existe mais, ele juntou com uma outra universidade, Hum. mas na época ele era muito bem Que é qual conceituado. hoje? Qual Ah, universidade? acho que é Mercy Ah, Mercy College, College, sei. acho que Uhum. juntaram. Então na época, o programa de Art History do College de Rochelle era muito conceituado. Então, como eu demonstrei interesse, o meu counselor do college me apontou nessa direção, eu transferi e foi uma coisa muito legal. Inclusive o College de Rochelle era um college só de mulheres. Hã. Ali dentro também tinha aquela cultura de estudar women issues, e entender, o que é ser uma mulher com senso de agência. Uhum. Então acho que isso também teve muita Influência. influência na minha formação como mulher, como Uhum. profissional. E aí dali eu trabalhei alguns anos, comecei a minha carreira no setor sem fins lucrativos. Lembra que eu queria trabalhar em museu. Uhum. Você é curadora do museu. Extremamente difícil, aplicava para o Metropolitan, para o MoMA, para o Guggenheim, e não conseguia. Eu falei: "Gente, eu vou ter que abrir mais isso, em vez de ser artes e museu, eu vou partir pra administração pública no geral". Uhum. E aí comecei a trabalhar numa ONG na época, e dali uns 4 anos, 5 de experiência, decidi fazer esse mestrado para avançar minha carreira nesse setor. E foi aí que eu fui para a NYU. Aí sim a gente fez todos os testes que precisam fazer para entrar num mestrado,
fui aceita, fiz o meu mestrado em 2 anos e estou até hoje nesse setor trabalhando em administração para o setor sem fins Hum, lucrativos, e isso no decorrer da minha carreira, eu trabalhei com ONGs em várias áreas. Eu já hum. trabalhei com cientistas que Então, procuravam. essa era a minha próxima pergunta, para você falar Aham. um pouquinho a respeito da pesquisa científica, né, que você trabalhou com isso, né? Então, na verdade, isso foi em Los Angeles. Vamos começar do começo. Eu trabalhei em educação no Uhum. começo da minha carreira. Depois eu trabalhei na Brasil Foundation. Brasil tem Eu ainda, fui né? uma das a Brasil Foundation existe já faz 25 anos. Uhum. Eu fui uma das primeiras funcionárias da Brasil Foundation, trabalhei com a Leona Forman, fundou a Brasil Foundation e está envolvida até hoje A na Brasil na Foundation tá ali diretoria. perto do Intrepid, né? Eles mudaram de escritório. Quando eu Se não me comecei era na engano. 7ª Avenida, agora eles estão Midtown, perto da Grand Central, Ah, tá. eu acho. Provavelmente E perto do consulado, né? isso. Aí trabalhei com a Leona, com a fundadora, com o primeiro board da Brasil Hum, Foundation, então, junto com os pioneiros. E você mantém laços com eles ainda? Sim, sim, e trabalhei aí depois quando eu mudei aí saí da Brasil foi da Brasil Foundation que eu me mudei para Los Uhum. Angeles. E aí a Brasil Foundation passou por outras administrações, depois da Leona, veio a Patrícia Lobacaro, depois veio a Rebeca Tavares, e agora tem uma nova, que está me escapando o nome, mas agora já é uma fundação estabelecida, consolidada, Uhum. que faz muito trabalho social pelo Brasil afora e envolve a diáspora brasileira no mundo inteiro. Fazem agora um gala lá em São Paulo, já teve um gala lá no sul da França, em Cannes, então é uma fundação que tem muita força Uhum. e que realmente foi Bastante uma abrangente. fundação pioneira no sentido, de ensinar o brasileiro, eh, a ser filantrópico, não fazer caridade. Uhum. Filantropia como um investimento social a longo prazo. Uhum. Então, é interessante que você falou isso aí. A generosidade do ser humano em si, Uhum, porque muitas pessoas confundem que o rico ele faz a doação porque ele tem a consciência pesada e tal. Eu não vejo dessa forma, eu vejo exatamente como você falou. O rico, uhum. a doação que ele faz filantrópica visa não a dar o prato de comida para a pessoa naquele momento, mas sim ensina essa pessoa como ela vai fazer a própria comida, como ela vai Exatamente. independer de outras pessoas. Então é um investimento social. Exatamente. Uhum, Filantropia vai muito além da caridade. A caridade é aquele momento que você tá ali, você vê aquela pessoa uhum. em estado vulnerável e tal, e você enfia a mão no bolso, o Exatamente. que você tem, você dá. E Que você. tem também o seu papel, Certo. mas é Mas você deu pontual. 10 passos rumo à tua vida, você já esqueceu, você nem lembra daquela Exatamente, pessoa mais. exatamente. Então eu acho que é muito importante que as pessoas entendam a diferença da filantropia, que o rico Uhum, tem um grande papel nisso aí. E com muitas pessoas certeza. acham que, e o rico. Assim, hoje em dia tá tendo uma narrativa onde o rico não deveria existir, que não sei o quê, isso, aquilo. Então é muito, muito difícil até para escutar isso muitas vezes. É. Então as pessoas é necessário entender realmente a diferença da Uhum, filantropia e da caridade, né? uhum. Então você vive uma vida com propósito. Depois que Com você falou, certeza. né? Você tem qual é o teu propósito de vida hoje, nesse momento? O meu propósito de vida hoje, essa pergunta é grande. É. Olha, o meu propósito maior é cuidar dos meus relacionamentos, porque eu acho que relacionamento é tudo na vida, né? Então, o meu propósito é sempre acrescentar nos relacionamentos com as pessoas que eu amo, como que eu posso acrescentar na vida dos meus irmãos, da minha mãe, o que que eu posso fazer para acrescentar na vida das minhas amigas, dos meus amigos. Porque eu acho que quando a gente cuida do outro,
a gente está se cuidando ao mesmo tempo, Uhum. porque o ser humano, ele não é uma ilha, ele é um ser humano que foi feito para viver em comunidade. E para mim o maior sentido da vida é esse. Eu quero daqui para frente mais comunidade na O minha bem vida, comum de o bem todos. comum de todos. E acho que esse é o meu propósito. E nada grandioso. Quais são as pequenas ações do dia a dia que eu Uhum. posso fazer para elevar a energia de um ambiente, para promover algo que seja de acréscimo? Uhum. Legal. E alguma coisa da tua infância, assim, que você possa lembrar e você fala assim: Isso aconteceu na minha infância", ou "A minha infância era dessa forma, é o que me moldou, é o que me faz ser a pessoa que eu sou hoje". Alguma coisa que te vem à mente que você poderia compartilhar com a gente? Olha, o que me veio assim rapidamente à mente foi a minha criação, né? Os meus Você teve pais é rígidos, severos? não, não, eu tive pais responsáveis. Aham. Eu acho que ser pai, ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Uhum. E os meus pais realmente, tiveram como propósito, desenvolver, eh, a Cidadãos gente para a vida. cidadã exatamente. Aham. E eu acho que eles foram um timaço, assim, sabe, na nossa criação. Uhum. Eles são os meus heróis, né. Eu acho que É o reflexo de quem você é hoje. e eu acho que, o mais importante, acho que o legado do meu pai, por exemplo, e da minha mãe na questão da nossa criação, é que eles criaram a gente para sermos independentes, para sermos, independentes em todos os sentidos, financeiramente, pensadores independentes, e pessoas que sabem que a maior riqueza que a gente tem na vida é o nosso tempo para a gente poder escolher fazer o que ama com ele. Então a nossa moeda não é dinheiro, a nossa moeda é tempo. Uhum. É o bem mais Como que precioso, eu vou né? fazer para proteger o meu tempo, para mim estar fazendo o que eu amo. Uhum. Eu acho que a gente foi criados dessa forma de com influências muito boas. Ainda na tua infância, você já mostrava alguma sensibilidade com relação às artes? Ah, sim, eu acho que uma das coisas que marcou foi que a minha mãe, eh, arrumou para mim vender pano de prato pintado na feirinha de Hum. domingo. E você Então, que pintava? eu que pintava. Ah, Então eu pintava todo sábado, eu pintava tudo no sábado. Era para pintar um pouquinho a cada dia na semana, mas eu não conseguia. Tudo no sábado, de última hora, eu pintava todos. Aí uns 30 panos de pratos, tudo pintadinho. Aí depois eu passei para quadrinhos, aí eu pintava gatinho, elefante, toda então aqueles desenhinhos você e é vendia na feirinha. você é o tipo da pessoa que funciona melhor sob pressão ou porque pelo que você falou, Eu você tinha uma semana funciono, inteira para eu fazer, funciono sob pressão muito bem. você muito Por bem isso é é que eu isso. estou na captação de recursos. Ah, tá, É um sempre sob trabalho com pressão. muita pressão Ah, e tá. é assim, nossa, uma hora tá: "Ó, a gente tá bombando, a gente tá levantando bastante". Uma hora: "Nossa, será que a gente vai conseguir alcançar Ah. essa meta?". É. Não, eu sei muito bem o que é isso, porque eu tenho, assim, lutado contra isso, porque eu sempre fui tudo que eu ti se você me desse 30 dias para fazer alguma coisa, eu Uhum, ia usar os 30 dias para não fazer e nas últimas 4 horas ir lá e fazer. Eu sempre exatamente. fui assim. E isso, às vezes, coloca a gente em situações difíceis. Eu tô lutando contra isso para mudar esse meu jeito de ser. E com Sim. relação às causas sociais, ainda como Hum. criança, você tinha essa sensibilidade? Você via, de repente, uma pessoa na esquina, um pobre, que sentimento trazia para você lá de criança que hoje, quando criança não tem muito que você pode fazer, mas hoje Quando criança, olha, Valdir, eu já falei isso para minha irmã, e eu tenho uma memória muito interessante da minha infância. Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu estava descendo aquela rua Minas Gerais, e tô sempre pensando, né, a cabeça sempre a mil. E comecei a refletir na questão de liberdade.
E desde criança, para mim, liberdade é essencial. E eu lembro que com os meus 8 anos, descendo ali a rua em Minas Gerais, eu estava refletindo: "Olha só que interessante, criança não tem muita vez, né, a criação lá no Brasil, os adultos é muito comum também, né, a gente não tem muito que dar opinião nas coisas". Aí eu pensei assim: "E pode ser que até ainda não esteja ali na mesa dando opinião, mas tem uma coisa, ninguém controla os meus pensamentos. Os meus pensamentos são livres e eu Hum, posso imaginar o que eu quiser e a partir disso fazer o que eu quiser". uhum. Então, eu sempre tive essa questão de liberdade. Liberdade, eu acho que todo mundo, Liberdade de expressão. a gente nasce livre e acho que a gente tem que lutar por isso. Desde pequeno eu tenho isso comigo. Uhum. Isso é muito bom. Tem uma frase de Aristóteles que fala que a verdadeira vocação nasce quando o talento encontra a necessidade do mundo, né? Então, Interessante. o teu talento a gente pode ver, você veio ali, é envolvido com as artes e tudo, mas o teu talento realmente é essa captação, essa ONG que você faz parte dela, que a gente ainda vai falar dela ainda, Uhum. e o propósito, né? Então, a Sim, verdadeira vocação nasce em cima disso aí. sim. É muito bom, ó. Como eu falei, a Lilinha, ela, né, já morou em Nova York, morou em Los Angeles, morou em Beverly Hills, né? Morei lá, eu Beverly Hills. trabalhei num teatro, o Wallace Annenberg Center for the Performing Arts, inclusive a Wallace Annenberg morreu, ela foi uma grande filântropa. E a gente falou de cientistas, lá em Los Angeles eu também trabalhei no AIDS Research Alliance, com cientistas que estavam tentando descobrir como erradicar o vírus HIV. Uhum, E isso foi uma experiência interessante também. Então, de todos os meus trabalhos, o common thread, né, como que a uhum. gente fala isso em O português? common thread, o Ali, fator em comum, o né? fator em Uhum, comum, de todos os trabalhos é que eu sempre estava ali na captação de recursos, na administração, uhum. fui diretora executiva da Present Now. Então, eh então o que você faz, ele é um leque aberto que se de repente você sair do mundo filantrópico, uhum. das organizações não governamentais, você também pode atuar no mundo empresarial, no Com mundo, certeza, no é. mundo privado. Sim, sim, a minha Uhum. especializa a minha profissão é management, né, é administração. Gerenciar, Exatamente, gerenciar capital, né? Não importa se exatamente. é para filantropia ou se é para Não, inclusive a única lucros. diferença de uma non-profit e uma for-profit é que o conselho de uma non-profit ele é voluntário, Uhum. né, então não existe dividendos para esses E nem, diretores. e nem E já salário? na for-profit existe, Ah, é tá. claro. Então é a única diferença, mas uma non-profit, a maioria das universidades são non-profits, a maioria dos hospitais, Uhum, as grandes, non-profits na área das artes, uhum. são também 501(c)(3), que a gente chama, né. E aí tem as pequenas também, tem mais de 1 milhão de non-profits nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um orçamento de menos de 1 milhão, vamos dizer. Uhum. E aí tem as grandes, As né. grandes, os É. big profits. E o que essa mudança para LA, o que que significou isso na tua vida? Porque mesmo estando aqui dentro dos Estados Unidos, mudar de Nova York para LA é uma mudança, Sim, é outro país. seria o equivalente a vir do Brasil para cá. Sim, Isso a gente sabe. O que significou isso para você? Longe da família, né? Porque para também mim agora teve você um já não está. significado muito grande na minha evolução como pessoa, no meu crescimento profissional e pessoal. Eu acho que você está numa nova cidade, traz muitos desafios, né, você tem que se integrar numa nova cidade, e Los Angeles é uma cidade muito única, né, onde está a capital do entretenimento, Hollywood, então tem ali aquela cultura, quem está na indústria e quem não está. Uhum. Eh, Ao mesmo tempo é uma cidade com aquele clima maravilhoso, mediterrâneo perfeito, né, de É. 70 graus todo ano, 10 minutinhos da onde eu morava estava na praia. É um lugar muito Mais uma hora você bonito. pode esquiar, né? Nas Olha, eu não montanhas. tinha eu tinha só um casaco e nem usava direito, no Aham, inverno dava uns 45 assim. aham.
e nem tinha essa necessidade, a gente precisa sair para um lugar quente, não existia isso. Tem tudo lá, né? E tinha muita influência mexicana, muita influência espanhola. Enfim, é um lugar, eu considero até quase que um outro país ali, aquela cultura, Uhum. e também, ao mesmo tempo, mais próxima da nossa no Brasil, né? Então, você está ali mais ou menos 11h30, meio-dia, em Los Angeles, você já sente aquele cheirinho de alho, das pessoas cozinhando. Cozinhando. Você vê mais criança na rua, Uhum. patinando, andando de bicicleta. Então, você tem É mais a aquela cultura latina, né? mais a cultura latina. Ah. Bom, aí depende, então são várias É. layers, várias layers. É uma Uhum. cidade que a gente chama de hygienic, assim, vamos estereotipar para poder entender, hygienic no sentido que ela é muito segregada. Uhum. Tem aqui, aqui estão os chineses, aqui estão os japoneses, aqui estão os mexicanos, aqui estão, entendeu? Ela é dividida culturalmente. E acho que aqui em Nova York a gente é mais tudo junto e Mais misturado, misturado. né? Mais um É, panelão, né? e isso Uhum. é muito interessante. Você já adiantou pra gente aí com relação à pesquisa da AIDS, né? Do Uhum, HIV. sim. E teve algum momento ali que te marcou profundamente e mexeu com você, assim, de uma maneira inesperada? Olha, eu Porque eu gos acredito que, né, é um trabalho, assim, que quando você começa, né, eu tenho lembrança de quando eu ouvi da primeira vez Uhum. sobre a AIDS, né, eh que era uma coisa, sem cura e tudo isso, assim, você ouvir falar que uma pessoa tinha contraído AIDS era algo assim, ainda se fosse alguém conhecido teu, era, né, Sim, era uma sim, sentença de morte. Hoje já não, a gente já não vê muito isso, né. sim. O que que mexeu com você enquanto trabalhando Olha, enquanto eu nessa área? trabalhei lá, foi muito interessante, porque primeiro que eu aprendi que a ARA foi a que mais trabalhou nas terapias, eh as terapias, os coquetéis, Os experimentos? os experimentos, foi a que mais atuou nessa área e foi uma das pioneiras. Hum, Então eles fizeram muito pelos que contraíram o vírus nos anos 80, uhum, na questão do tratamento para que eles pudessem sobreviver e ter uma vida melhor. de qualidade. Então, essa foi uma grande contribuição da IRA, mas o que mais me marcou foi, os relacionamentos que eu desenvolvi lá, inclusive com o Dr. Brown, que eu gostava muito dele, e o Dr. Brown é que estava desenvolvendo, na época, o Prostratin, que era um compound para ver se erradicava o vírus. Depois essa ARA, ela foi adquirida por um laboratório maior, tá. E a pesquisa acho que continua, não sei, se o Prostratin, passou pelo FDA e conseguiu ser aprovado, penso que não, não sei, porque também na época eh, a ARA era vista como, um laboratório mais alternativo. Uhum. Então, mas o Dr. Brown, ele me marcou muito, porque ele vivia com o vírus e ele entregou a vida dele A pesquisa. à pesquisa. O marido dele também vivia com o vírus. Então eu acho que para mim, o que marcou foi ter esse relacionamento tão próximo com uma pessoa que vivia isso de uma maneira tão real, Uhum, e escolheu, né, em vez de ter aquela mentalidade de vítima, uhum, escolheu: "O que que eu posso fazer para a gente resolver isso, uhum. e se a gente conseguir ainda no nosso tempo, né, vamos resolver isso agora". E infelizmente ele morreu, mas eu acho que já andou tendo muitos avanços nessa área, viu, É, porque Valdir? nem se fala tanto mais, né. É. Nem se fala tanto mais. E, assim, como contato com assim, a gente tá você tá lá em Los Angeles, tudo, Hum. você teve esse contato, teve a pesquisa, né, da erradicação do HIV, Uhum. mas, ao mesmo tempo, você teve contato com as artes. Porque Sim. você foi para Los Angeles, como você mesmo falou, lá tá tem essa,
quando se pensa em cinema, fotografia, a Lá é o primeira lugar dos é a artistas. capital, né? Lá Artista tá no pulso, você sente a criatividade pulsa no ar. arte. Aham. A cidade pulsa arte, como você disse, bem legal. Então, e você teve o contato, né, lá no teatro em Beverly Hills, você Sim, mencionou, né? sim. E isso, como que isso influenciou a tua visão? Então, bom, vamos lá. Quando a IRA decidiu foi adquirida por um laboratório maior, só os cientistas foram para esse laboratório. Uhum. A administração toda Foi acabou, diluída. foi diluída. Então aí eu precisava de uma nova oportunidade, né. E aí eu acho que eu andei fazendo consultoria, não lembro o que que teve in between, Uhum. mas de repente entrei para trabalhar no teatro, o Alice Annenberg Center for the Performing Arts, ali no coração de Beverly Hills, que era antigamente o Post Office de Beverly Hills, que foi transformado depois de uma campanha de US$ 80 milhões num State of the Art Theater, com 2 teatros maravilhosos e realmente trazendo, eh, produções de qualidade ali para a cidade. E eu fui trabalhar ali, uma das coisas que eu queria fazer, eu queria voltar para as artes, né. Eu lembra que eu comecei querendo ser curadora, aí quando eu vi que, ok, isso aqui, ainda não está nas cartas, aí eu abri o leque, comecei a trabalhar Uhum. com todo tipo de área, para mim não importava a área, contanto que eu estivesse na indústria. Uhum. Era o meu objetivo. E aí fui navegando a minha carreira, crescendo a minha carreira, com a intenção de voltar para as artes. Então, ali no ALIS, a ideia era: "Ah, agora eu vou voltar para as artes e terminar minha carreira nas artes". Uhum. Então aí aconteceu essa oportunidade, e eu achei, interessante ter essa exposição no Performing Arts, que era teatro, dança, música. Foi uma coisa muito enriquecedora. E dali eu fui para Present, que aí a partir dessa experiência, abriu outra oportunidade de ser diretora executiva. A Present Now é a que você está agora. Não, Ah, não, tá, era lá em antes. Los Ah, Angeles, ainda em é Los a Angeles. antes de eu voltar. Certo. E eu tinha um sonho, de carreira, de ser diretora executiva. Então aí quando abriu essa oportunidade, quando isso foi entregue para mim, eu escolhi isso para mim. E foi o que me fez sair das artes. Ah, E entendi. aí agora eu voltei e estou no Jazz at Lincoln Center. Ah, tá. Mas agora dessa vez quero ficar. Enquanto der para ficar, você Mas fica, sem né? cobrança, É, tá? Os meus sonhos são assim, livre. são livres, são dinâmicos, sem cobrança. Tá certo. Agora, voltando um pouquinho para Nova York, como foi ser a primeira funcionária da Brasil Foundation? E foi, você Foi não muito só foi a marcante. primeira funcionária lá, mas como foi o teu primeiro emprego? Sim, O primeiro, foi o meu primeiro primeiro e emprego. primeiro, né? Foi, foi. Primeiro emprego, primeiro Well, o funcionário. primeiríssimo emprego foi o da Link, né, Hum. na educação, antes de fazer o mestrado, mas o meu primeiro emprego profissional, assim, vamos dizer, eh, o que realmente deu pontapé na minha carreira foi a Foi Brasil lá. Foundation. E qual o peso que isso teve na tua vida, que coisas que aconteceram lá que não faziam tanto sentido, que talvez hoje você olha para trás e fala assim, nossa, começou a fazer sentido anos depois, talvez até hoje. Olha, a Brasil Foundation foi muito marcante, porque eu lembro que, quando eu saí do Brasil e nós viemos para cá, eu tinha uma noção de Brasil de classe média, né, o meu convívio ali, eh em Poços de Caldas, a gente tinha tudo que a gente precisava, mas eu não tinha o convívio com os 1%ers do Brasil. E quando eu vim trabalhar na Brasil Foundation, eu comecei a entender muito nitidamente que são vários Brasils, né. Tem o Brasil, dos 1%, depois tem o Brasil da classe média,
alta classe, lá eles até falam A, B, não sei o Uhum. quê, tem até, Tem as né, tem classificações. essas classificações todas. E aqui nos Estados Unidos, uma beleza dos Estados Unidos que eu gosto muito é que aqui a ideia é não ter classe. Uhum. E aqui você pode mudar de Você classe, transita entre as você classes, é. transita. E isso é uma coisa que nitidamente eu consegui entender. Meu pai costumava dizer: "Brasil é uma Belíndia, né, half Belgium, half Índia", mas aí eu comecei a entender que tinham vários Brasils dentro do Brasil. Foi Uhum. muito marcante e foi muito, abriu muito os meus olhos, pra Isso ques você viu dentro da Brasil eu vi Foundation. dentro da Brasil Foundation, abriu muito os meus olhos também, de quanto brasileiro bem-sucedido, quantas histórias, interessantes. Estou tentando lembrar o nome daquele que faz joias, até tem um anel, H. Stern, Hum. né, a gente tinha envolvimento da H. Stern, a gente tinha, qual aquele outro, aquela marca de roupa legal? Ai, tem uns que conseguem abrir fronteiras e vir para cá com a As marca. as grifes, Tinham várias. aham. Eu comecei a me inspirar nesse pessoal. Uhum, Eu falei: "Nossa, olha que legal a família Correia Neto uhum, envolvida no trabalho". Grandes nomes, uhum, grandes nomes. Então eu falei assim: "Nossa, olha que trabalho interessante". E na época, uma coisa que eu falava assim: "Ah, isso não faz sentido e agora faz", eu pensava, eu acho que tem mais a ver com a minha maturidade profissional da época, uhum. né. Na Você vai época, amadurecendo de acordo com o tempo eu vai era muito passando. apaixonada no na causa, né, muito Uhum, apaixonada na Brasil Foundation. Então eu acho que uma coisa que às vezes eu tinha ideias, que eu queria fazer, que eu queria implementar, que ainda não estava na hora. uhum, E hoje em dia eu entendo, tinha pushback, né, a gente uhum, fala, uhum. às vezes eles falavam: "Não, Lilian, isso aqui ainda não, a gente Não está pronto ainda para não está isso. pronto para isso". E hoje em dia eu entendo isso com mais facilidade. Acho que no começo, quando a gente é novinho, a gente quer fazer tudo, a gente, Uhum, né, e eu tinha muita paixão, e agora eu entendi que a gente precisa entender, eh, qual é o momento, né. uhum, Tem coisas que a gente ainda tem que ter uma certa, a gente tem que esperar, que ainda vai, a gente tem que construir para acontecer lá na frente. uhum. Eu ainda nesse, no assunto da filantropia e da caridade, né? Hum, Muitas vezes as pessoas acham que, de uma maneira geral, o ser humano ele quer resolver a necessidade dele, né? uhum, Sem pensar que, de repente, a necessidade dele é a tua e de todos mais. Eu vou dar um exemplo aqui hum, bem, sim, bem bruto, brusco aqui. tá. Você é uma pessoa, você tem dinheiro, você conhece uma pessoa pobre que naquele momento ela fala assim: "Ah, eu queria ter um banheiro na minha casa, o Hum, banheiro lá de casa está ruim e tal". Aí eu vou, com a minha generosidade, vou lá, construo o banheiro bonito, coloco azulejo e tudo bonitinho lá para ele, hum, mas esse banheiro dessa pessoa, ele tá desaguando num esgoto a céu aberto, hum, certo? Eu Em tese, eu resolvi o problema, eu dei o prazer daquela pessoa ter um banheiro decente dentro da casa dela. uhum, Agora, que tal aí essa foi uma caridade que eu fiz para aquela pessoa. uhum. Que tal fazer parte da filantropia, onde a gente vai olhar o bem da comunidade e nós vamos tratar do saneamento básico, onde nós vamos levar o Isso, esgoto para todo mundo, tirar aquilo lá. Aí, ao passo que depois que isso tudo está resolvido, aí sim as pessoas podem ter um banheiro melhor e tal. isso. A maioria das pessoas não pensam dessa forma, Hum, não pensam. E quando tem um projeto social, porque por isso que projetos sociais são importantes quando bem elaborados, quando bem administrados, né, uhum, porque a gente tem que ser realista também que tem muitas ONGs aí que existem só para benefício próprio. sim, Então, uma ONG, quando ela está disposta e ela realmente trabalha em prol
daquele Hum. objetivo com propósito, né? Uhum. Seria não de construir o banheiro para aquela pessoa que vai dar visibilidade, onde a televisão vai lá mostrar o banheiro. Olha, não. O projeto social, onde não vai dar luz para uma pessoa em si, mas sim Uhum. vai trazer um bem para uma comunidade inteira, né? Que, de repente, não necessariamente é o que eu vou sentir, porque tem coisas que a gente se beneficia dela e a gente nem entende o porquê. Uhum. Um exemplo assim que para mim é direto, eu penso a luz. Você entra na tua casa, você eh, liga lá o interruptor, É, a luz acende. Você nem exatamente. imagina de onde a luz veio, como que funciona o negócio. Mas o dia que a luz não estiver lá, você fala, opa, mas cadê minha Você vai luz? notar. Né? Uhum. Então tem coisas que a gente se beneficia, que a gente usufrui e que a gente nem imagina. Né? Uhum. Então o trabalho filantrópico, quando bem gerenciado e bem feito com propósito, eu acho que assim, é algo que não tem preço, é algo que não tem nem como você avaliar a importância disso. Uhum. E eu acho que assim, pelo que eu vejo, é nisso que você está envolvido, É. e esse é um propósito que, né, uma pessoa que responsável, É. ela quer fazer parte E disso. até vou fazer aqui um comentário, só para a gente fechar isso. Eu acho que na Brasil Foundation também foi a vontade, de contribuir para um Brasil melhor, Uhum, através da filantropia sustentável, filantropia profissional, porque, aqui nos Estados Unidos esse setor é muito forte. O setor filantrópico aqui, ele movimenta 557 bilhões de dólares. E isso eleva a vida de todo mundo, uhum, né. A maioria dos recursos, vão para educação e saúde. uhum, E aí depois começa as outras, tem, engajamento cívico, e aí a cada ano, tem talvez, aumenta ou diminui um pouquinho, né, mas por muitos anos, consistentemente, tem sido educação e saúde. As artes, por exemplo, é só uhum, uns 2%. A questão, eh, das humanas, né, uhum, que é o caso da Present Now, essas organizações que estão cuidando do problema aqui e agora, que é o que precisa ser feito agora, né, como que os chama? problemas hoje, né, do Os do dia a lugares dia. que servem comida, por exemplo, Uhum. para quem não tem O acesso à comida, os bancos de eles comida, têm que né. existir, né, então Food aí bank. tá dentro das humanas. E por aí vai. Então, se esse modelo americano for replicado em outros países, eu acho que vai contribuir, para a gente ter uma sociedade, onde existe mais igualdade, Uhum. igualdade Impacto social. social. É. Uhum, um impacto maior. Bom, tem uma frase que fala, né, que a vida ela só é compreendida quando a gente olha para trás, mas ela deve Uhum. ser vivida olhando para frente, Sim, né? sim. Então, agora a gente, de tudo isso, né, ficou no teu passado, então agora vamos falar para frente, né? Certo. Hoje você trabalha com filantropia de alto impacto, né, que Sim, são os big philanthropies, né, que você fala. sim. E qual é a ONG que você está nela hoje? Então, Que você está hoje envolvido? hoje eu tô no Jazz at Lincoln Center, que é Jazz um Lincoln Center. constituinte do Lincoln Center, são vários, né, tem a Met Opera, tem a Juilliard, tem o Uhum, Jazz at Lincoln Center, tem o Chamber of Music, tem o Film at Lincoln Center, é uma família, uhum. né, e Então o Jazz at Lincoln Center é um dos tudo relacionado constituintes. às artes, Performing desenvolvimento. Arts. Aham. Uhum. E qual, das ONGs, qual o período que você mais trabalhou envolvido com ONG? Onde é que você mais trabalhou? É na onde você está agora? Eu diria na Present Now, Fazendo algo que aonde eu você fui. tem mais Lá eu tive um envolvimento de mais de 5 anos. certo. Aqui agora, eu comecei faz pouco tempo. Uhum. Eu estou no Jazz at Lincoln Center fazem 8 meses. Ah, tá.
Explica pra gente como que essa, uma ONG, né, com esse título, Big Philanthropy. É uma filantropia grande, gigante, se a gente pode dizer assim. Bom, vamos dizer, a gente está falando da indústria, né? Tem as ONGs que Uhum, precisam dos recursos e uhum. tem a filantropia que Ela é praticamente autossustentável, né, porque as não, tem as pessoas ONGs que precisam dos recursos e tem as fundações e os indivíduos, né? os grandes doadores, Governo também, que doam para que apoiam a financeiramente causa. para que a causa aconteça. E no setor sem fins lucrativos, tem também ONG empreendedora. Uhum, O Jazz Lincoln Center é um deles, por exemplo. A gente não vive só de doações. uhum, Nós temos também os nossos empreendimentos uhum. ali dentro. Concertos que cobra. Concertos, Aham, ticket de concerto. uhum, A gente tem um clube de jazz, que é um restaurante, que também uhum. gera renda. Renda. Então a gente tem como eles falam, um portfólio diversificado para poder dar conta, né? Não é só de doação. Agora tem ONG que só vive de doação, tem ONG que vive mais de doação de indivíduos do que de fundações, Uhum. tem ONG que vive 100% de doações governamentais, que agora sofreram um impacto grande com E os qualquer uma cortes. delas pode ser considerada uma Big Philanthropy? Não, não, não. Big Philanthropy são os que estão doando, Ah, tá. né? Então pense Melinda Gates, Aham. pense Mackenzie Scott, Uhum. pense Bill Gates, Certo. grandes fundações como a Ford Foundation, Uhum. Mellon Foundation, Uhum. e por aí vai. Essas são parte da Das Big grande Philan aham, philanthropy, aham. né? E as ONGs recebem os recursos, Uhum. né? São parcerias, Certo. né? Uhum. E aí tudo isso junto forma o setor E dentre elas, sem qual, fins lucrativos. dentro de tudo isso, o que, Uhum. É que a minha função é trabalhar com Big Philanthropy, hum, porque eu estou sempre gerenciando os relacionamentos com as fundações, com os doadores então você é a individuais. ponte entre a fundação em si Exatamente. Eu e sou a o doador. ponte. Eu sou a Tá. ponte. Aí, Exatamente. nessa você tem que prestar contas, você, Sim. dá o parecer para eles, qual é o objetivo e tudo isso, você dá um relatório para Sim, sim. Se uma você tem que fundação. manter eles motivados a continuarem sendo Sim, o doadores. meu principal trabalho é entender, inclusive, qual é a motivação filantrópica, Hum, qual é o interesse filantrópico. Por exemplo, se o Valdir decide fazer uma doação para o Jazz at Lincoln Center, eu preciso entender quem é o Valdir, qual é a capacidade financeira do Valdir. Existe muita pesquisa uhum, que é feito antes. Quais são os interesses dele filantrópicos? Porque eu tenho que alinhar os uhum, seus interesses com o trabalho. Aí eu vou lá, olho no Jazz Lincoln Center, quais são as nossas iniciativas que interessariam para o Valdir. Se ele é uma pessoa que se preocupa com inclusão, se ele é uma pessoa que se preocupa com educação, aí eu apresento lá um dos nossos programas educacionais. A gente tem um programa educacional excepcional, que é o Essentially Ellington. uhum, O Duke Ellington é um dos grandes do mundo do jazz, né? Consagrado. E, é um big name, né? E já morreu, mas ele deixou um legado importante. E o Essentially Ellington é uma competição, uhum, bandas de jazz de high school no país todo, e um programa muito prestigioso. Então, se você é uma pessoa que eh, gosta de inclusão, o Essentially Ellington é um bom programa para uhum, você apoiar, entendi. porque tem participantes diversos. É É, que a gente vê, assim, uhum. com certeza tem grandes nomes brasileiros envolvidos lá com vocês, não tem? Tem, Do tem, jazz, tem bossa nova, né, que não é jazz per se, é parte, faz tá na parte, família. tá na família, é. Aham. E teve eu esqueci o nome dele agora, teve um brasileiro apresentando lá mês passado, acho que Ciro Batista. Ciro Batista. Ciro Batista teve lá um show dele, e já teve vários, né, E a mas gente vê, eu já vi também
acho que é Carlos Alberto Martins, né? O pianista, né? Uhum. E assim, eu acho que tem uma história até bonita que eu não sei se ele, eu não sei qual que foi o envolvimento dele com um garoto pobre lá do Brasil e Uhum. que negro até. E esse menino se destacou e a gente vê ele até em comerciais hoje, Uhum. junto com o Carlos Alberto Martins. É. Então, assim, é bonito quando você vê que uma pessoa renomada, uma pessoa famosa, ela Uhum. realmente ela faz a diferença, o propósito da vida dela, né, Sim. ajudar outras pessoas. Porque tem gente que vai ser encontrada na vida com o seu Uhum. talento por alguém, algum dia. Sim, Esse sim. menino foi um e assim são outros, né. É. Como você falou, se de repente, se eu tenho aí US$ 1 milhão, eu quero investir, eu quero fazer uma filantropia. Uhum. Aí você vem, você vai alinhar os meus interesses, qual que é o Seus meu interesse, meus valores. valores e tal. Isso. E se de repente eu tenho esse US$ 1 milhão aí e você já chegou, já houve situações onde você tinha um dinheiro disponível para você ali e você olhou e falou assim: isso aqui não encaixa em lugar nenhum no nosso programa. Isso Já já teve? Já aconteceu, isso aconteceu de acontece você muito. falar não pro Já, dinheiro? já. E qual foi a Inclusive, a gente motivação? tem policies, né, em lugar. Uhum, Então, por exemplo, eh, na AIDS Research Alliance, por exemplo, na época tinha uma policy que a gente não aceitava dinheiro de tabaco, por exemplo, que é seria relacionado à contraditório, né? saúde. É. E então acontece, e às vezes também existe, doadores, que querem ter controle, em excesso, Uhum, né, e a gente não pode aceitar assim, porque a gente tem que ter aquela liberdade, uhum, de manter a nossa missão intacta. certo. E falando em missão, qual é a missão da ONG que você faz parte dela hoje? A missão do Jazz at Lincoln Center é enriquecer a comunidade com a educação de jazz, fazer o entretenimento, né, eu estou tentando traduzir para o português. Entretenimento, que são os shows, né, a inclusão é a educação, o entretenimento e a inclusão, e também, preservar Hum, a forma de arte. tá. E qual é a abrangência desse projeto de Que vocês? inclusive é uma forma de arte, quintessentially American, vamos dizer, é uma forma de arte, foi a primeira art form nos Estados Unidos, foi jazz. Uhum, Jazz, ele é uma forma inclusiva e é americana. uhum. E qual é E a é interessante abrangência? porque ela está baseada na experiência negra. Uhum. Que Aham. é o E soul, né? eu esqueci de falar no começo, mas acho que é importante mencionar que o nosso diretor artístico, e o nosso managing director é o Wynton Marsalis, que é um dos Brasileiro? maiores, não, Não? americano, A Marsalis, o ok. Marsalis, um dos maiores nomes de jazz Ah, tá. no mundo. E a tua pergunta foi qual é a Qual é a abrangência? abrangência? Você É, hoje, por exemplo, se você puder citar, que nós estamos nos Estados Unidos, em Nova York, tudo, dentro desse programa, tem, assim, algum brasileiro que está se destacando, por causa dessa ONG, ele saiu do anonimato e ele está se destacando? Ou seja devem brasileiro, ter, eu seja não conheço, indiano, mas tem seja muitos. Bom, primeiro seja de que qualquer a gente parte do tem os mundo. shows que a gente faz aqui, né, Uhum, no Jazz at Lincoln Center em Manhattan. A gente tem também as nossas concerts and tours, que a gente vai pelo mundo afora. hum, O tema dessa nossa temporada é Mother Africa, uhum. então a gente foi para a África, vários países, fizemos uma tour lá. Agora a gente está indo para o Japão, e vai ter lá também. O Japão adora jazz, é um fenômeno no Uhum. Japão. Eu acho que o A gente mundo já teve inteiro pela aprecia, China, a né. gente tem um clube de jazz, o Jazz Allen Concerto tem um clube de jazz em Shanghai, na China. Uhum. Então a nossa Abrangência é global, abrangência então. é global, Entendi. e nós somos líderes, nessa questão de ONG educacional.
no mundo do jazz, a gente tem vários programas. É Mesmo porque enorme, nossa operação é enorme. mesmo porque para estar envolvido com o Lincoln Center tem que ter estrutura, né? Sim, sim, não, Porque a não estrutura é é nós não enorme. estamos falando de uma brincadeira ali, né? Não, Ali não, é coisa séria mesmo. não. E dessas áreas todas, qual a área que você acha que mais influencia, assim, que é mais influente, que realmente pode tirar uma pessoa de um patamar ali inexpressivo, até De prejudicial na todas vida, essas que eleva o áreas, indivíduo mesmo? olha, para mim, educação. Educação. Acho que educação é tudo, né? Que E, educação ninguém te tira a tua Tá, educação. e quando você fala em educação, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem o modelo educacional, que é a escola, você passa por todas as etapas. Qual a educação na área da filantropia Hum. que está adicionada a esse currículo que a gente conhece, que você fala assim, ó, na escola normal você não tem isso, mas aqui na nossa As área artes! das Agora você falou o meu ponto, como diz, o meu soft spot. tá, Porque na educação pública, por exemplo, não tem, não tem, tem pouco, tem né? pouco. Não, Então eu acho que, por exemplo, o Essentially Ellington está preenchendo um espaço enorme, que são as uhum, bandas de high school, poder uhum. competir a nível nacional. Uhum, A gente trabalha também com HBCUs, que são Historically Black Colleges. Eh, eu acho que a gente está elevando também os programas de jazz nessas faculdades, que são uhum, faculdades com a população de estudante negra. uhum, Então a gente tem muito programa. A gente tem o Ibope, que é um programa para os pequenininhos, né? Desde os pequenininho. infantis. Porque jazz é uma arte, uma forma de arte interessante. Ele é baseado na improvação, improvismo ou improvação? Improviso, né? Improvismo? É. Ok. Você está sempre improvisando, Uhum, né? Você está ali tocando em grupo, mas cada um tem a sua individualidade que uhum. você traz ali no momento. Cada um contribui com o que tem de melhor. Exatamente. Uhum, Então, isso é uma maneira de ver essa forma de arte, faz com que a gente veja a vida também por esse ângulo, né. uhum, Se você for pensar assim, você em qualquer tipo de colaboração, no trabalho, na família, cada um traz uma nota, uhum. né, e aí Se o fosse uma música, a vida e sendo uma aí o e música, aí o conjunto de tudo forma a isso música. forma música. Que Então legal. é uma art form muito interessante. E o que mais te fascina trabalhando com essas big philanthropies, essas As fundações, fundações, os grandes doadores. que é mais fascinante nesse Para mundo mim, aí? o que é mais fascinante, que eu aprendo mais, é sobre generosidade. E quando eu vejo, assim, a Mackenzie Scott, por exemplo, tem muita gente que critica, né, porque a Mackenzie, ela Tem nada a ver com a Mackenzie do Brasil, não, né? não, Mackenzie Scott é a ex-mulher do Jeff Ah, tá, uma Bezos, pessoa, tá. do Tá. Amazon. Jeff Bezos, Jeff aham, Bezos é a entendi. ex-mulher dele. E ela o jeito que ela fez a filantropia dela é muito diferente. E E ela participa com vocês lá? sim, fomos escolhidos pela Mackenzie também em algum ponto. Eh, e como a Brasil Foundation também foi escolhida pela Mackenzie. Hum, E a Mackenzie, ela é assim, ela dá a doação e ela não quer relatório, ela não quer saber. Ela fala assim: "Olha, eu estou dando ela porque" acredita e ela vai, acredita e confia. Você pega esse recurso faça o e melhor seja dele. livre para fazer o que você quiser com ele. Isso foi uma coisa que causou Impacto. muita crítica no setor, né. Ah, tá. "Nossa, como assim? Não vai apresentar resultado, não vai apresentar". E agora a gente tem um discurso de, eh, balancear o poder da filantropia, né. Tipo assim, a ONG não precisa se sentir que ela está aqui e o filântropo aqui. "Ah, eu estou te fazendo um investimento e você Uhum, tem que responder a mim".
A gente está agora Nivelado. numa era que a gente está tentando nivelar, Uhum, entendeu? Acho que a gente ainda não está completamente nivelado, ainda uhum, existe um pouquinho do power struggle ali, uhum. né? Bom, mesmo porque É o que você falou antes, a gente não pode se dobrar, a uhum. gente tem que seguir na nossa meta. Na minha opinião, assim, por exemplo, um doador, depende, assim, eu acho que a ONG depende mais do doador se você for analisar, porque se ele sair, se todos saírem, não existe ONG, certo? Exatamente. Mas eu acho que qual que é Mas o o doador papel, também precisa de um bom certo? investimento, Claro. né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma boa ONG, ela tem que manter o doador motivado, Uhum, entendeu? Porque um doador, por mais generoso que ele seja, ele não vai simplesmente pegar dinheiro e jogar pro ar. não, Tudo tem que ter um propósito. E para manter esse propósito vivo, você tem que manter o doador motivado. Então, sim. qual é a motivação para que eu seja generoso com certa causa? É eu Uhum. ver o resultado daquela causa, Com né? certeza. Por exemplo, voltando lá no meu exemplo tosco que eu dei lá, se eu tô lidando, se eu sou um doador generoso, eu tô lidando com uma pessoa diretamente que precisa, eu tô até fazendo, né, cumprindo objetivo e propósito, tudo. Eu fiz o banheiro direitinho e tal. Só que eu não fiz muito. Agora, se eu vejo que a minha doação, unida à doação de outros, vai causar um impacto social naquela Uhum. comunidade, onde todo mundo vai ter saneamento básico e tudo isso aí, isso é um fator motivador grandíssimo, né? Sim, Porque toda pessoa generosa, ela quer saber o que, qual o impacto que ela está causando para que ela possa causar mais impacto. sim. Qual o objetivo de você causar o É, impacto na vida de uma pessoa uma vez só? é, Não tem muito. é, Você tem até aquele êxito, aquele excitement, tudo, é, mas passou, passou. é. Então você precisa desse combustível para que você continue sendo generoso, para que você continue sendo, né? Com certeza. E isso é o diferencial da Mackenzie, ela é uma exceção, ela Uhum, não quer relatório, ela não quer ela acredita, uhum, simplesmente, ela acre uhum, nas que ela escolheu, né, uhum. ela E acredita. você já lidou aí com a síndrome do impostor, aquele, né? Mais, Muitas muitas vezes, vezes. sim. Algum exemplo que você possa contar ou melhor não? Ah, não, a gente conta, eu acho que a síndrome do impostor ela é real, e eu já tive, hoje em dia eu luto para não ter, Uhum, né, eh, nunca me deixou, assim, nunca me hold back, né, eu nunca deixei de fazer algo por causa da síndrome, eu fui com síndrome e tudo, uhum. mas Explica ela existe e ela é para as real. pessoas entenderem qual é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é você achar é você, por exemplo, você tá qualificado para fazer um trabalho, mas você acredita: "Ah, mas será que eu vou conseguir?", né. Então, por exemplo, eu lidei com essa síndrome quando eu entrei como diretora executiva da Present Now. Teve momentos em que eu me questionei. Eu tô qualificada para fazer esse trabalho? Uhum. Nossa, para ser diretor executivo aqui tem que ter mais qualificação, mais experiência. Você se sentia inferior. Me sentir inferior, ou então ainda não o suficiente, Uhum, né. E aí com essa awareness, né, com essa consciência, a gente começa a trabalhar de pouquinho em pouquinho para ir se desprendendo dessas coisas, né. uhum, E aí é que a gente percebe que a gente nunca está preparado para nada, uhum. essa é a grande verdade. Existe uma chave que muda ali, você fala assim: "Não, realmente hoje você, a Uhum. Lilinha de quantos anos você já está nessa vida? De non-profit? Vamos falar lá do teu primeiro emprego até hoje. 20 anos? Não, mais, Mais de uns 25. 25 anos. A É, Lilinha, 25 anos depois. é. Hoje você já é uma pessoa mais dona de si, Sim. mais confiante, mais firme. Como que foi essa mudança? Quando foi que você Que virou a deixou, chave? aquela insegurança para trás e se tornou uma pessoa firme e com postura diante Hum. daquilo que você faz? Foi quando eu percebi que o medo vai sempre existir. Uhum, Foi quando eu percebi que
confidence, confiança que Confiança, é. fala? Aham. A confiança, ela não existe porque você perdeu o medo. Uhum. A confiança, ela parte do momento em que você foi mesmo com o medo. Uhum. E você indo com o medo, aí você aprende, Domina o conquista, medo. domina e se torna confiante. Uhum. É o contrário, você tem que passar por ele, Uhum. né. São as Então experiências. então eu entendi que a gente tem que passar pelo medo para poder chegar do outro lado, e vai ter sempre um desafio novo, um Uhum. medo novo, uma insegurança nova. Isso é parte do ser humano. A gente nunca vai perder isso, isso existe, está dentro da gente, Tá dentro. é só como a gente gerencia isso, Uhum. né. Uhum. Eu acho que isso tem a ver com disciplina mental, com bons hábitos mentais. Eh, por exemplo, no final do dia, meu pai era muito filósofo, né, eu lembro dele nessas horas, ele falava: "Olha, no final do dia a gente tem que Uhum. reciclar o lixo mental", Uhum. né. Então é saber, é ter a certeza que amanhã vai amanhecer, e Uhum. amanhã é uma nova oportunidade. Cada dia você E que cria. só existe mesmo é o agora. Uhum. Então é entender isso, que o que passou, o que a gente conversou 2 minutos atrás já morreu, já está lá no passado. Experiência. É só experiência. Exatamente. Uhum. Eh, prestar atenção nas dificuldades, porque elas nos ensinam, Uhum. né. E, assim, no cotidiano, na tua vida familiar, amigos, Uhum. os meios que você frequenta, há quem diga que esse negócio de filantropia é coisa de rico com consciência pesada, que ele só está doando dinheiro só para Há de ele. tudo. E que você fala para essas Eu pessoas? falo assim, existem várias motivações para alguém ser um filântropo. Ah, Pode ser um sentimento de culpa, sim, por que não? Eu acho que se esse sentimento de culpa está se transformando em fuel, que é, me ajuda aí, combustível. em combustível para algo que seja bom, tá Uhum. valendo. Tá valendo, né? Então Antes tarde do que nunca. são vários tipos de motivações, entendeu? Não tem uma motivação só, tem gente que doa só porque quer o benefício do imposto de renda, Aham. É. e tá tudo bem, E alguém vai se e tá beneficiar tudo disso. bem. Ele beneficia do lado dele, quem o É, receptor, né. agora, o bom mesmo é a gente ter um filântropo experiente, com consciência, né, aí o impacto é sempre maior, Maior, né. vai além. E trabalhando com tudo isso, qual é o impacto emocional para você? Como isso te atinge emocionalmente? Como que você lida com isso diariamente? O fato de trabalhar com É, qual doadores ou as tanto causas em faz, si? no dia você saiu de casa hoje de manhã, você foi para o trabalho e, deve ter altos e baixos, deve ter momento que você fala assim: "Nossa, mas Uhum. isso aqui valeu a pena demais a conta", ou você fala assim: "Pô, mas, como que a pessoa não entende isso, e tal?". Ah, Que tipo entendi. de emoção que um dia trabalhando na área que você trabalha, que tipo de emoção que isso te causa e como você lida com isso? Porque vai ter dia que eu acredito você vai chegar em casa realizada, eu tô na melhor profissão do mundo, mas vai ter Hã. chegar aquele dia e você fala: "Por que que eu tô nisso?". Como você Olha, lida com isso? achei interessante você trazer isso à tona, porque depois que eu fui diretora executiva da Present Now, eu falei assim para mim: "Eu nunca mais vou trabalhar em desenvolvimento, em captação de recursos", Hum. porque, são muitos altos e baixos, né, a gente Uhum. está sempre Muitos nãos, muitos nãos. porque saber lidar com não é uma Inclusive, tarefa né, fácil. um dos meus sonhos é trabalhar do outro lado, do lado da fundação, o Uhum, lado que está distribuindo os uhum. recursos, né. Imagino que do outro lado deve ter outro tipo de dor de cabeça, E, né. isso aí me traz uma pergunta agora, como seria a Lilinha doadora ao Ah. invés da Lilinha receptora? Ela seria Porque hoje muito você acabou de falar que você é gostaria de estar desse lado, mas não tá eu gostaria de estar do outro como seria lado, essa Lilinha assim, doadora? trabalhando do outro lado,
Não doando os meus próprios Não, mas recursos. se você for Não, só para fazer analisar. Não, então. mas eu Não, gostei da pergunta, gostei da mas pergunta. se você for analisar, a maneira que eu vejo é o seguinte: Aham. mesmo você trabalhando para Uhum. o lado que está doando, você se torna parte da doação. Aham. Você trabalha aqui na minha fundação, que faz doações e tudo, você tem a responsabilidade de canalizar esses recursos, né, Sim, responsavelmente. sim, Então, sim. como seria conservadora? A Lilinha Seria do como outro a. lado a Isso. Lili eu do outro Você seria lado. mais qual que é a esposa? Ah, A entendi. Mackenzie ou outros? Uh, eu acho que eu seria uma combinação de Mackenzie old school, quero ver o impacto, Uhum, né. Eu acho que eu iria um pouquinho além desses relatórios mais rígidos, eu teria um pouco mais flexibilidade, porque eu acho que eu gosto muito de inovação. uhum, Acho que se você está fazendo um investimento buscando inovação, você tem que dar a chance para essa ONG fazer alguns erros, uhum, trial and error, né. uhum. Nem tudo vai ser mar de rosas. Certo. Então eu acho que eu seria parceira, eu seria estratégica e parceira. "Não, eu estou aqui, a gente está junto", Uhum, né. Se eu escolher essa ONG, vamos investir? Eu investiria a longo prazo, uhum, porque a gente tem que entender que os desafios vão existir, uhum, né, que nem todo relatório vai ser aquela performance perfeita. uhum, Então acho que eu teria, assim, uma mistura de recursos financeiros com uma parceria estratégica junto. uhum. E você se coloca no lugar da pessoa, por exemplo, doadores são pessoas e pessoas são diferentes, atitudes Hum, diferentes, sim. objetivos diferentes, propósitos diferentes. Você se coloca no lugar daquele doador que você lidando com tanta gente diferente, com objetivos diferentes, aquele cara que chega e fala assim: ó, o que, que você vai fazer com o meu dinheiro? Se eu te der US$ 100 milhões, o que, que você vai fazer com o meu dinheiro? Ao contrário, a Melinda te dá US$ 100 milhões, Não tá fala, nem aí. faz Melinda não, a Mackenzie Scott. É, Mackenzie. Ela te dá US$ 100 milhões, faz o melhor que você puder fazer e não exatamente. quero nem Não quero nem saber. saber. Você se coloca no lugar dela e fala assim: bom, se eu tivesse no lugar dela, eu não faria a mesma coisa. Ou você se coloca no lugar do Joe, que os mesmos 100 milhões que ela te doou, ele quer saber de tudo. Ele quer saber para quê, qual que vai ser o impacto, qual que é o objetivo, qual que vai ser a trajetória disso aí. Você se coloca no lugar dessas pessoas quando. Eu me colocaria no lugar entre os 2. Uhum, Eu acharia um um meio termo. lugarzinho ali para mim no spectrum. Hum, Eu me colocaria num lugar, assim, eu quero saber até certo ponto, hum. né, assim, os maiores indicadores. Uhum. Não, mas aí, eu acho que eu não não é a resposta que eu estou querendo tirar de você, Sim. não, mas a pergunta de Não, vamos colocar lá, no vamos lugar chegar até da onde a da gente quer chegar. pessoa, no lugar da pessoa é o seguinte: Hum. "Pô, mas esse cara tá sendo chato, hein", Ah, sim, sim, entendeu? Tá sim. sendo chato querer saber: "Ô, pô, mas Não, essa nunca essa pensei aqui assim. Eu tenho um aham, respeito enorme por, doadores, pela opinião dele". pela opinião do doador. Eu Aham. acho que ele é um parceiro no que a gente está fazendo. Eu acho Uhum, que, inclusive, tem muita ONG, e eu já trabalhei para ONG, uhum, que tem uma certa atitude, assim, meio snob com o doador. uhum. Você: "Ah, imagina ficar É isso que eu perguntando", tô falando, esse cara né. é chato e tal. Existe, Ó, nossa, a isso eu fulana acho de que repente a fulana me doou 100 milhões aqui, não quer saber de nada. Esse cara veio aqui, doou mil é, dólares e não, ele quer saber agora de tudo. não, achei fantástica a sua pergunta. Isso existe e isso me incomoda muito. Eu acho que a gente tem que respeitar, os doadores, eles são parceiros integrais ou integrantes? Integrais. Integrantes, é. Integrantes Uhum. da non-profit, né. Da organização, E né. tem muita non-profit, mais do que a gente imagina, que consideram eles tratam os doadores como uma ATM machine. Uhum. Eles só querem o dinheiro. É. Mas não quer nem saber de ter um relacionamento, de ter um relacionamento recíproco, de respeitar, né, a opinião. Acho que tem, os doadores têm opinião sim, Uhum. eles têm que ser ouvidos, senão você não tem aquela sustentabilidade. No no Não no exi não eles perpetua, né. podem doar uma vez, Uhum. depois não É. acontece mais. O mais difícil
né? Volto a dizer, o mais difícil é manter o doador motivado. Sim, A sim. primeira vez ele até tem disponível, ou seja lá qual for a causa, o motivo que ele participou, a Uhum, primeira vez é mais fácil. Ainda que seja difícil, mas é mais fácil do que uhum. manter ele motivado a continuar doando, né? Sim. Teve alguma experiência aí nesses 25 anos aí que você leva até agora, Uhum. que aconteceu na tua vida e que você leva como aprendizado até hoje, que você leva até hoje e vai levar aí para o resto da tua vida, alguma coisa que aconteceu, alguma experiência? Fala, Hum, não, isso aqui foi um aprendizado, isso aqui nunca mais vai acontecer, ou a partir disso eu aprendi que tem que ser assim. hum. Ok, vamos lá. Eh, Nossa, tem tanta coisa, tem tanta coisa. Deixa eu pensar num exemplo único. E, assim, Hum. outra frase marcante, né, que existe aí também, a generosidade não está no valor, mas sim na intenção, né? Sim, sim, Porque uma pessoa pode doar 100 milhões de dólares e não ser generoso, e outra sim. vai e te doa 10 mil, mas com a intenção dela, né, ela sim foi generosa, É. né? Uma coisa que aconteceu que foi marcante, qual é a pergunta? É alguma coisa que aconteceu nessa tua trajetória que te marcou, e você leva como experiência para uma vida Ah, toda. tá, tá. Olha, acho que agora passaram-se anos o suficiente que eu posso falar. É. A gente não vai dar nome aos bois, Aham, não tá. precisa. Mas eu já dei um sul numa non-profit. Ah, já processou Já uma processei uma non-profit ah, tá. e fui bem-sucedida. E qual foi o aprendizado disso aí? O aprendizado disso, foi que nem toda non-profit, né, como você disse, vale a pena. Hum, E nem toda non-profit, faz o que diz que está uhum. fazendo, né. Aí na minha Talk the opinião, a talk and maioria. walk the walk, Uhum, né. E eu fui funcionária de uma, por um período pequeno inclusive, né, que tinha muita coisa ali errada. uhum. É uma non-profit americana inclusive. E aí eu falei: "Não, isso não está certo". E se eu faria de novo, eu acho que eu faria de novo. Isso foi uma coisa muito assim, não a O que mesma. você aprendeu disso aí Assim, que uma parte da sua pergunta é: "Não faria nunca mais". não, Não, ou faria de novo. aham, Eh, o que eu não faria nunca mais é trabalhar para uma dessas. uma dessas. Nunca Então você mais. aprendeu que aquele Isso eu modelo aprendi. ali não Aquilo ali não, você saiu, entendeu? então você leva Eu essa experiência eu para a só vida. trabalho com Se você non-profits acreditar. comprometidas e E que eu você tem que realmente acreditar. acredito que são transparentes e que estão fazendo um bom trabalho. E hoje, Essa eu vamos tirei lá do baú, do viu. baú. Mas é Ó, isso aí o mesmo, entrevistador aqui é bom, viu, são gente. são as coisas que você, que às vezes nem não tá no teu dia a dia, na superfície, coisa que a gente não pensa, não É, fala, né. é. Isso foi uma coisa que mexeu comigo também no meu crescimento pessoal, porque eu aprendi o seguinte, a gente tem o direito de processar, Uhum, você entendeu? A gente não tem que aceitar tudo o que acontece. uhum, é. E você expôs, em Los Angeles, né, Hum. você pinta, eu tive a Ah, é. oportunidade de ver os quadros na tua casa lá, e Aham. você tem a sensibilidade artística, isso aí não fica dúvida nenhuma. Mas o artista em si, principalmente as pessoas que pintam, Hum. né, sempre tem o artista, o pintor, ele é emocional, né, a emoção, na maioria das vezes, transparece na Sim, pintura, né. sim. Quando você fez essa exposição em Los Angeles, o que você estava vivendo emocionalmente naquele momento? Porque, Hum. pra chegar a fazer uma exposição, com certeza você estava vivendo, né, para aquelas criações. O que você estava vivendo emocionalmente naquele momento? Isso foi em que ano? Ah, isso foi em 2023, foi no ano que meu pai morreu.
Obviamente que a gente já estava planejando a exposição antes, Uhum. né? Meu pai morreu repentinamente, né? Você sabe da história. Uma Então, perda triste, né? uma perda triste, uma perda grande. Mas então, a exposição estava em andamento, inclusive eu estava conversando muito com meu pai na época sobre a exposição, ele estava me ajudando a dar nome aos quadros. Uhum. Tem um quadro especificamente que a gente estava pensando, tem que ser um nome de uma palavra só. Aí eu vinha com 2 palavras, não, esse tem que ser uma palavra só. Direto Ah, ao ponto. aí ele morreu, não tive a chance de Nomear? nomear. Aí uma amiga minha de Los Angeles falou assim: "Lilian, esse quadro, vou te dar uma sugestão. O nome dele é Unconditional, incondicional, que é o amor entre vocês". Uhum. E aí ficou Unconditional. Esse quadro foi, vendido nessa exposição. Muitos quadros foram vendidos nessa exposição. Essa exposição levantou US$ 8.000 em vendas de quadros, para uma ONG. Isso eu fiz para prestigiar uma ONG que eu fiz parte do conselho lá em Los Angeles, a PLOS Me. Muito interessante a PLOS Me, eu tenho um relacionamento muito legal com eles. Quis fazer essa exposição com 100% das vendas indo para eles. Então eles arrecadaram US$ 8.000 com essa exposição. E foi minha primeira exposição de artista. Emocionalmente, antes do meu pai morrer, o meu envolvimento, a minha inspiração para fazer isso era com a PLOS Me. É um trabalho que eu gostava muito sobre, como ensinar adolescente a, contar a sua história e a own, ser dono da sua própria história. Uhum. Porque se a gente não conta a nossa própria história, alguém vai contar Uhum. pra gente. Ou você conta ou conto da Ou você versão conta deles. ou contam por você. Conta a versão deles, né? É, a versão deles. Então o trabalho da Plasmia é muito interessante, porque ensina o adolescente a ter isso, desde cedo, a ter esse senso de a história é minha, o dono da história sou eu. E a exposição foi porque, o Richard, o CEO da Plasmia, ele sempre me convidava: "Lilian, vem dividir a tua história com os estudantes", porque a Plasmia faz muito disso, né. Uhum. É plus me, Plus Me, mais eu. mais eu. E hoje em dia a Plus Me cresceu e tá uma coisa É uma enorme ONG agora, atuante tá ainda. uma atuante, bem-sucedida, ganhou vários prêmios, awards Hum. de inovação. É muito interessante o trabalho. E eles têm um evento que chama Listen, que a gente vem e divide a história com os estudantes. Uhum. Eles trabalham com escolas, eles fazem esse trabalho com escolas públicas. E eu falava: isso aí não é muito meu estilo, ficar aí dividindo a minha história, Mas aí um dia eu falei para ele: "Richard, em vez de contar a minha história, eu quero fazer uma exposição, porque o meu jeito de me expressar é através da pintura. Uhum. E eu quero fazer algo que una a missão da Plasmi com a pintura. Então por que que você não me passa histórias de estudantes?" E as histórias, cada uma era diferente, tinham histórias pesadas, né, de crianças que viram, que viveram, coisas pesadas, tinha histórias de saúde, tinha história de perda, tinha várias histórias. E porque ele trabalha com populações vulneráveis, justamente para a pessoa conseguir ter, conseguir superar, né. Você conta a história, que já é uma maneira de ir superando e entendendo e ter Uhum. mais, altitude. Uhum. Então, ele me deu várias histórias, falou para mim que eram confidenciais, para mim me inspirar e fazer os quadros. Aí eu fiz cada quadro, era dedicado a uma história de um adolescente. Aí as cores, o movimento do quadro, a composição do quadro tinha a ver com a história daquele estudante, Uhum. de uma forma bem abstrata, obviamente.
E essa foi a minha contribuição. E aí isso era o meu estado emocional antes, né, era aquela vontade de prestigiar essas histórias através da arte visual, Uhum. e fazer algo diferente e arrecadar recursos para eles. E voltaram para eles. É. E aí depois que meu pai morreu, aí o estado emocional era outro, né. Era outra. Aí a questão era: eu continuo com esse projeto ou eu paro o projeto? Eu Hum. faço a exibição ou não faço a exibição? E aí conversando com a família me apoiou: "Não, faz, porque eu acho que E seria algo que teu acho pai que o queria papai também, né? queria É, e vai ser com legal". certeza. Aí eu fui e fiz. Então, foi um momento muito difícil da minha vida quando eu fiz essa exposição. É. E eu comecei a pintar de novo durante a pandemia. Hum. Eu pintava no college quando eu estudei História da Arte, eu gostava de pintar no college, na faculdade, né. Mas voltei a pintar depois da pande na quan durante a pandemia e agora estou até hoje pintando. Quero levar esse hobby agora para o resto da Tá vida. pintando o set. Pintando 7. E, autenticidade, o que significa ser autêntico para você na prática? Na prática, ser autêntico para mim é ser dona da minha verdade. E entender que eu posso ocupar espaço. Inclusive lembrei do Jô Soares agora. Hum. O Jô Soares falava muito isso. Ocupar espaço? É, tipo assim, chega e ocupa o teu espaço, porque E cada ele pessoa ocupava bem o ele espaço ocupava dele. bem. Então acho assim, sabe, ser autêntico é a gente ser livre, ocupar o nosso espaço, ter a nossa voz. Legal. Você tem algo que é muito importante para você, né, o clube do livro, né, da Sim, leitura, da o clube sim. da leitura, né, É o clube do do livro. livro. É. E como que funciona isso? Como que é isso? Fala pra gente, Então, a Lídia, isso minha aí. irmã, quando eu morava ainda na Califórnia, ela tinha esse clube do livro, que são várias amigas aqui de Westchester, tem umas também em São Paulo, e são mulheres que se conectaram em pontos diferentes da vida, e uma das integrantes do grupo, inclusive uma das líderes do grupo, ela falou uma coisa muito bonita outro dia, ela falou: "Ah, uma me deu a Lídia aí depois outra deu a outra, a gente assim, Se presentearam, a gente se presenteou dessa forma, a gente com uma amizade uma da trouxe outra. então, a Lídia me trouxe para o grupo, no começo me colocaram no grupo, eu estava ainda lá na Califórnia, eu falei: "Ai gente, não sei", tinha diferença de fuso horário, e eu entrei no grupo, mas eu não lia nada. Aí falei para elas, eu falei: "Olha, eu vou entrar, mas acho que não dou conta". Estava também na Present Now, que era um trabalho que exigia muito de mim. E agora, quando eu retornei para Nova York, eu falei: "Ah, agora eu vou ler, porque agora dá para ler no trem". Eu Tinha o tempo no no trem. Metro North, a gente Ah, lê na ida e na volta. aham. Eu falei: "Ah, agora vai dar certo". Aí entrei no grupo, e com a ideia, né, obviamente é muito bom ler, a gente lê pelo menos um livro ao mês. A gente se encontra pelo WhatsApp, às vezes a gente faz encontro presencial aqui também em Westchester, mas sempre tem também as do Brasil. Uhum. E esse grupo é um grupo muito especial para mim, porque quando eu voltei para Nova York, acho que um dos maiores presentes foi ter esse grupo. Que eu acho muito importante a gente cultivar amizades na vida. E eu acho que, como eu falei antes, os relacionamentos, né, é o que traz sentido É para um a vida. compromisso com o É, relacionamento e com as esse e pessoas que esse você clube do gosta. livro, tem sido uma maneira de refletir, aprender e conectar, né, com pessoas, especiais. Eh, E você já tem a conta de quantos livros você já leu desde que eu já começou a participar? li, deixa eu ver, eu já devo ter lido uns 6 E livros. desses livros, qual Não, mais 6 não, mais, faz 2 anos que eu tô aqui. Nossa, um 12, por mês? 20, 24. 24. Ah. E desses Nossa. livros, qual mais te marcou e qual você recomenda Olha, pra gente ler? ó, tem um livro que a gente não leu no Clube do Livro, porque a gente tem uma regra, a gente não lê livro de autoajuda, tá, a gente só lê ficção e
Autoajuda, Aham, a gente lê à parte. aham. Mas tem um livro, que eu acho que é considerado autoajuda, que é da Mel Robbins, Let Them. Não deixem de ler esse livro, ele tem uma capa verde Qual que é o título? No Brasil, chama-se Deixa Pra Lá, em português. Aham, Mel Robbins, Let Them, Deixa Pra Lá. Muito bom a teoria do Let Them. tá. E desses que você leu, Hum. do Clube do Livro, qual você mais gostou e recomenda? Ah, eu gostei muito deixa eu ver o nome aqui, porque a gente esquece, né, Valdir? É uma autora francesa. Espera aí, deixa eu ver aqui. Clube. E nesses encontros enquanto você procura, eu Uhum. vou aqui. Ah, eles só colocam, os últimos. Hum. Nesses encontros são sobre livros, mas também são Hã. sobre comunidade, né? Você tá junto com as pessoas Sim. que você gosta, né? No caso, você tem lá a tua irmã e as amigas, as novas amizades que você já fez, né? Ou que você já tinha também. Uhum. E o que isso fala sobre você mesmo, quando você fazendo parte dessa comunidade? O que isso fala sobre você mesmo, a Lilinha? Ah, eu acho que o que fala sobre a gente é que a gente passa pelos mesmos desafios. A gente tem mais desafio em comum do que a gente pensa, né, que a gente não está sozinho. É uma maneira, é um lembrete para mim que eu não estou sozinha, que os desafios da vida, eles chegam de formas diferentes para as pessoas, mas estamos todos passando por desafios. Eu acho que isso Se é uma coisa você muito Se confortante. você for analisar a fundo mesmo, os É, desafios das pessoas eles se repetem muito mais do que são incomuns, né. é. E se você for analisar, os problemas das pessoas é relacionamento, dinheiro, relacionamento financeiro, saúde, Uhum. né. E aí você vai vendo que, de repente, você tem a maior dificuldade É. para relatar problemas que não se repete na vida dos Uhum, outros, né. uhum. E é Com isso mesmo. certeza. E o livro um dos livros mais interessantes, chama-se A Good Life, e o internet está meio baixo aqui, não estou conseguindo achar a autora, mas é uma autora francesa. A Good A Life. Good Life. E É, um será que em livro muito português seria interessante. Vida Boa? Não necessariamente, mas Agora eu não lembro. Não não necessariamente. necessariamente, é. É, Os títulos, nem sempre eles são é, traduzidos ao pé da letra, né. é. Então, assim, nós falamos da Lilinha profissional, Sim. da Lilinha do Brasil, que veio para cá, Da né, na artista, adolescência, meu da nome de artista é artista, Lily Miller. Lily Miller. É Lilian, Lilinha Lily. Lilinha Lily Miller. E nós falamos da Lilinha que saiu do Brasil com 16, 17 anos, veio para Hum, cá, ingressou na faculdade após, né, nem inglês direito falava, mas uhum. foi galgando, conquistando, entrou na universidade, fez pós-graduação, realizou alguns sonhos, Sim, não necessariamente o de ser curadora de um museu, não. mas, assim, sempre envolvido com alguma coisa que aponta para essa luz no fim do túnel, né. Sim, é muito interessante que você falou Quem isso. sabe você não tem que ter mais idade para ser curadora Exatamente. do museu. Mas eu pensei, essa questão do sonho mexeu comigo, porque eu pensei: "Vamos refletir sobre esse assunto", porque eu já realizei muitos sonhos na minha vida. Eu realizei o sonho de ser diretora executiva, realizei o sonho de morar em Los Angeles, morei lá há 15 anos. E os sonhos, a gente pode ainda querer reviver um sonho de uma forma diferente, né, se Exatamente. a vida entregar. E a gente querer pra gente a gente pode ter essa escolha ainda de fazer um sonho que teve no passado de uma forma Uhum, diferente no futuro. uhum. E eu acho que a importante dos sonhos não realizados é muito grande, porque quando a gente não realiza um sonho, isso serve de uma bússola também. Isso pode estar direcionando a gente para outro caminho, Uhum. né. Agora tem um sonho, Valdir, que eu tenho de assistir o especial de Natal do Roberto Carlos, no Brasil, em pessoa. Pessoa. Eu sei que esse sonho, não sei se a vida vai me entregar, porque ele já está com uma idade avançada,
E porque é super difícil, né, você tem que ser convidado para o evento. Pra quem Mas sabe se alguém alguém, quem né sabe alguém que tá assistindo aqui é. vai falar assim: "Ah, eu posso realizar esse sonho para você aí, a Lisa". Opa! Roberto Carlos, show do Roberto Carlos. Bom, depois dessa conversa tão boa que a gente teve até agora, vamos entrar num assunto polêmico agora. Sim, Vamos falar sobre o feminismo, sim, que é uma realidade, é polêmico, né, mas sim. é um assunto, assim, que se fala com várias cada pessoa tem uma opinião a respeito disso, aqui nós não vamos entrar em detalhe, o que eu penso, o que você pensa, Uhum, uhum. mas de uma maneira geral, Hum. né, na sua visão, qual é o maior mal-entendido sobre o feminismo hoje? Olha, para mim o maior mal-entendido, para mim a definição de feminismo é uma mulher poder ter escolha, que todas possam ter escolha, né, e aquele senso de agência, de você saber que você é livre para escolher. Uhum, Isso para mim é o feminismo. E eu acho que ele tem um papel importante nos dias de hoje. Eu trabalhei na Present Now com o tema violência doméstica. A missão da Present Now era apoiar crianças em abrigos de violência doméstica que saíram, né, de uma situação violenta e estão lá se recuperando. E a gente dava presentes no aniversário, no back to school, no Valentine's Day, presentes maravilhosos, com nada usado, tudo novo, tudo hum. zero. Que são coisas, pequenos gestos, né, que são importantes na E essa recuperação. organização ela pega uma criança uma criança situação de vulnerabilidade, leva para um local ou leva para outra Não, não, família, como que a é? criança já está no abrigo, Ah, já e está essa num orfanato, organização, vamos dizer a assim. Present Now, tinha, né, agora a Present Now juntou com uma maior, vai Hum, virar outra coisa, mas, por muitos anos a Present Now fez parceria com abrigos nos Estados Unidos inteiro, uhum. são mais ou menos Então a 800. criança já está lá, não A é, né? criança já está lá. Ah, entendi. Aí, enquanto ela está lá com a mãe, na maioria das vezes é a mãe, né, que foi abusada, mas também gostaria de deixar bem claro que homens também são abusados, mas na maioria das ocorrências são mães. Eles já estão lá se recuperando. A Present Now entregava, no dia do aniversário, no Valentine's Day, no Back to School, um presente. Uhum, E esse presente eram feito por mais de 200 voluntários, as caixas maravilhosas com laços. A gente era assim uma mini Amazon distribuindo presentes no país todo, e tudo novinho. E ali dentro da caixa de aniversário, por exemplo, tinha o bolo para fazer com a mãe, tinha uma roupinha nova, tinha um brinquedo novo, tinha um cartãozinho para ir numa IHOP, num McDonald's, aí depende da parceria que a gente hum, estava tendo naquele momento. E tudo doado por corporações, parcerias nossas. Então esse modelo era muito interessante, que a gente pegava os recursos da corporação, colocava na caixa e entregava para os shelters que não tinham esses recursos uhum, que shelter, abrigo, né, que a gente fala de violência doméstica, eles cuidam muito da mulher. Eles uhum, ganham muito doações de roupa para entrevista, maquiagem, produtos de higiene, comida, uhum. mas não existe a atenção para a A criança que está criança em ali. si, né? E É. foi isso que a Present Now Ela preenche essa lacuna. preencheu essa lacuna. Ah. E as crianças que estão ali, o que que a gente está fazendo para que a estadia deles nesse abrigo seja mais leve? Porque a criança também É. é um fator Mas importante aí desse. voltando na conexão, né, da violência contra mulheres e crianças e o feminismo, eu acho que uma das funções do feminismo é abrir esse diálogo, que a gente precisa sim chegar num ponto na nossa sociedade aonde todas tenham a liberdade de escolha, inclusive se quiserem escolher serem submissas. Isso é uma escolha individual, pessoal de cada um. Uhum, E eu acho que ainda existe muita desproporção, em várias áreas, né? Mulher ganha menos, mas principalmente nessa área de violência contra mulheres e meninas, isso é uma epidemia
Uhum. mundial. Isso acontece em todo o país, isso independe de classe social, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, a cada 9 segundos, uma mulher sofre violência doméstica. Uhum. No Brasil, a violência doméstica está aumentando, Uhum. né? A tendência tem sido essa, infelizmente. Uhum. No mundo inteiro, 1 em 3 mulheres sofrem violência doméstica. Isso é, isso é geralmente com o parceiro íntimo, o marido, o namorado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que erradicar, né? E eu acho que o feminismo tem um papel importante nisso, porque por que que uma mulher se torna vítima de violência doméstica? Né? Porque é um condicionamento social que, às vezes, ela está num relacionamento porque ela não tem como produzir a sua própria renda. Ela não tem Uhum. independência econômica. Ela não tem educação financeira. Então aí ela depende de um homem. Então Uhum. ela tá ali, não por escolha própria, às vezes, ela tá Uhum. ali porque ela não tem outra Não escolha. tem outra E opção. é claro, são vários fatores que entram aí, né. Não, É, se eu, a gente for por aí, a gente vai ter uma conversa bem tem longa. bem longa, Mas eu acho que o feminismo tem, esse é um dos papéis. eu acho que o feminismo, né, quando você pega a palavra e você vai esmiuçar feminismo, né, vamos abranger, assim, o feminismo, a princípio eu ouço a palavra feminismo, ok, Hum, é um grupo, que está visando os interesses da fêmea, vamos dizer assim, uhum, porque feminismo, né, machismo, uhum, feminismo, né. uhum, Então, o que eu vejo, né, eu acho que é repugnante um homem, eh bater numa mulher, violentar uma mulher, é repugnante. Por quê? Porque o homem, vamos falar de ser humano, né, o macho e a fêmea. O uhum. homem, por si próprio, ele é mais forte que a mulher, por Claro. natureza. Uhum. Então, a mulher, por que a incidência, como você diz, tem até homem que é abusado, tal, Tem. né, mas na maioria das vezes, a mulher que apanha do marido. Por quê? Porque o marido é mais forte, já começa por Uhum. aí. Uhum. Já agora nós estamos falando da natureza. Por natureza, o marido vai ser mais forte do que a mulher. Sendo que, pra gente que acredita em Deus, né, que o Criador, ele fez o homem e ele fez a mulher para que os 2, quando se unissem, se tornassem um. O homem proteger a mulher então os 2 viver em prol, em favor da Uhum. unidade deles, do casal. E quando Uhum. você vê um homem fazendo, né, o que a gente vê essas atrocidades contra a mulher, é Hum. nojento, é repugnante, né. Sim, e gostaria de esclarecer que a violência não é só física, Uhum. tá? Inclusive, Mental, o tudo, maior é. impacto que ela causa é o impacto emocional, Uhum, psicológico na vítima. uhum. E existem vários tipos de violência. Pode ser uma microviolência, pode ser violência. Tem violência velada, vi- que é, a pessoa nem sabe que está sendo violentada. Exatamente. E violência, econômica, por Uhum, exemplo, você vai lá, trabalha, mas ó, eu quero todo o seu dinheiro uhum, e eu vou fazer todas as decisões financeiras da casa, uhum, certo? E isso não porque a mulher falou: "Olha, é minha escolha que você faça todas as decisões financeiras da casa", certo? uhum. Ela está numa situação ali que ela está sem Sem escolha. escolha. Então existe o emocional de botar para baixo. Geralmente o que acontece, o abusador é um ciclo, Uhum. né, e ele tem, aquele ciclo de amor e abuso, porque, e E a confunde a vítima, vítima né. confunde. É. É, Agora ele vai melhorar. exatamente, e aí volta no ciclo. Aham. E quando você passa por isso, qualquer ser humano, isso, dá uma reação química, é uma coisa física mesmo que acontece no cérebro, que as pessoas perguntam: "Por que que as vítimas não saem desses relacionamentos abusivos?". Porque não é fácil. Uhum, Estatisticamente são 7 tentativas até conseguirem sair, uhum. se saírem, Se sair, né, né. porque a maioria morre, né. Tem gente que A nem sai maioria morre vivo, é. estrangulada, É. essa é a realidade. Então, o abuso ele acontece de várias formas. Uhum, Obviamente que o físico pode matar alguém,
né? Pode colocar alguém em risco de morte, pode colocar alguém em risco de ter uma injury grave, né? Uhum. Mas o que mais afeta a pessoa perde a identidade, é lá no No íntimo emocional. do emocional. E por que você acha que ainda nos dias de hoje, em 2025, ainda existe tanta violência contra a mulher, e mesmo em países desenvolvidos? Nos Estados Pois Unidos isso é. não é, Eu acho que é não é incomum. porque isso é uma epidemia silenciosa, Valdir. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer é falar sobre o assunto que a gente está falando aqui agora, Uhum, por exemplo. uhum. É abrir esses Abrir para diálogos, debate. abrir debate. Porque a vítima, a maioria, isso é um segredo. Ninguém pode saber que eu tô Só entre nós aqui? ninguém precisa saber que eu estou sendo violentada, Uhum, porque eu vou ficar com vergonha que eu estou é, nessa situação. A maioria tem vergonha de uhum, estar nessa situação, então a maioria sofre sozinha. uhum, Então, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está dando voz uhum, às que não têm voz. uhum. Por isso que existem aqueles símbolos, né? Eh, faz o símbolo tal, significa que eu estou Ah, precisando os de códigos, ajuda, né, os os códigos, códigos, os entendi. Aham, códigos. Então, é uma epidemia silenciosa. Então, quanto uhum, mais a gente falar no assunto, mais a gente vai ajudar a resolver. E eu acho também que tem o papel do homem, né? Principalmente na criação dos homens, né? Acho que desde pequeno, educar os meninos a entenderem isso, uhum, né? E isso era uma coisa que a Present Now fazia também. A gente tinha um programa para adolescentes, tanto meninas como meninos, uhum. aonde a gente dialogava sobre essas questões, porque existe também violência, dating violence, que é violência. Como é que é dating no Brasil? De namoro, você De fala? namoro. Ah, enquanto namorados? Existe. Então, é ensinar tanto os meninos quanto as meninas boundaries, né? Os Limites. limites. Limites, respeitar o espaço do outro, respeitar a vontade do outro, Uhum, e por aí vai. uhum. Eu acho que é uma questão de educação Se e diálogo. você pudesse, né, a Lilinha hoje aqui nesse momento, se te dessem a condição de falar assim: "Lilinha, eh, o que você faria, o que você acha que deveria ser feito para resolver essa situação, e o que você falar a gente vai trabalhar em cima disso para que isso se torne uma realidade". Qual seria a solução que você daria para esse problema? Poxa, isso é uma pergunta tão difícil. Eu acho que é pela educação mesmo, para as gerações futuras. Acho que as gerações futuras vão transformar essa realidade. E você acha agora opinião pessoal, Educação. ok, É. a opinião pessoal. Eu sou fã da educação, Hum, certo? Mas você acha que a educação de hoje, 2025, uhum. a educação ela tá, apropriada para discutir esse tipo de assunto, abrir debate, com relação a esses Você problemas, diz educação sem pública no geral? no geral, sem entrar no âmbito do politicamente correto, sem Hum. entrar no âmbito da militância, sem entrar no âmbito eu contra ele, nós contra eles. Você acha que existe essa possibilidade na educação que a gente tem hoje Hum. para trazer isso aí? Ou é algo que tem que ser criado o mais rápido possível? Uma Não. matéria que teria que ser criada? Não sei, eu não. Já existe muitos trabalhos nesse setor, né. Tem Uhum. a Domestic E Violence qual é o a acesso? hotline, por Aham. exemplo, é um recurso fantástico. Se você está Válido. se você tá em situação de perigo, tem a hotline. Uhum. Tem Tá, mu mas tem aí é uma solução emergencial do momento. você está falando de Como prevenção, como que a né. gente como que a gente cria uma geração consciente. Como que a gente faz isso? Olha, Isso. e isso é uma coisa que eu não tenho solução, mas Uhum. eu acho que se um grupo de pessoas interessadas quiserem atacar esse problema, eu acho que devem ter Que tal a família? múltiplas Que tal soluções. trabalhar com a família? Você Com acha que a certeza, família. isso chega no sei vem do seio da família, Isso. com Que certeza. tal, bom, eu vou perguntar se você concorda, não tem que Hum. concordar. Mas você concorda de que
boa parte dessa desvirtuação de princípios, de respeito, né, Uhum. para com o ser humano, especialmente a mulher, vem dessa, desconstrução da família, porque dentro da família, por exemplo, se eu respeito a minha mãe, se eu respeito a minha mãe como mulher, a Uhum. tendência é parece que um sujeito desse, um animal desse, parece que ele não entende que a mãe dele é uma mulher, Pois é, entendeu? aí é que tá. Isso passa de geração a geração, Uhum, né. E é difícil quebrar o ciclo, mas muitos conseguem também quebrar uhum. o ciclo. Tem gente Eu que acho aprende o que não fazer, eu né. acho que é importante também a gente olhar para o abusador e entender o que o tornou abusador, Uhum, certo? Porque geralmente são homens, como que se chama? São homens que tiveram histórias complicadas também, uhum. entendeu? De uma certa forma foi abusado, Foram abusados de uma mentalmente. certa forma, Uhum, exatamente, porque a criança, inclusive é interessante falar de criança, porque a criança que witness, como é que é witness mesmo? que presenciou, né. A criança que presencia, por exemplo, uma mãe apanhando de um pai, que é o que mais acontece, ela tem os mesmos danos psicológicos e emocionais do que a mulher que aprendeu. Uhum, Porque os pais, eles são o nosso chão, o nosso hum, tudo, uhum, né. Então, quando uma criança presencia isso, isso é um ataque à própria existência dela. "Nossa, como que pode estar fazendo isso com a minha mãe? A uhum, minha mãe é meu chão", uhum, né, ou vice-versa. Então ali, como a criança ainda está desenvolvendo, ela vai ela vai pegar no ela assim: "O que que eu quero ser quando eu crescer?". A maioria das crianças que estão dentro disso e deixa eu fazer aqui um um quote, uma um aspas. uma qualificação que muitas conseguem quebrar, muitas conseguem ser bem-sucedidas, mas Que ela a aprende que maioria aquilo ela não vai fazer. muitas conseguem, Uhum, mas a maioria eles pegam uma identidade para eles. "Ah, qual que eu prefiro ser, a vítima ou o abusador?". é. Tem E gente que não quer ser aí o vítima, né. ciclo se perpetua. É. Aí eles vão ser no futuro relacionamento deles ou a vítima ou o abusador. E se forem bem-sucedidos e conseguirem quebrar o ciclo, vão estar livre disso, graças a Deus, Uhum. certo? E você tem alguma Então experiência que te trabalhar faz abraçar essa trabalhar para causa? que não tenhamos mais, A abusadores e nem continuidade, é. vítimas. É Quebrar o quebrar o ciclo, ciclo, a é. gente tem que quebrar o ciclo. E você tem alguma experiência que te faz abraçar essa causa com mais força? Eu não tenho, experiência pessoal, Uhum. mas eu acho que todo mundo, né, com uma estatística alta dessa, a gente tem no nosso Conhece alguém, convívio, né? conhecemos alguém ou familiares ou Uhum. amigo, assim, no geral. Assim, vamos fazer uma pergunta um pouco mais, né, polêmica aqui. Você Uhum. acha que esse problema ele está relacionado à condição financeira? Você acha que eh, o sujeito, um homem mais pobre é mais agressivo que um homem que tem condições melhores? Olha, Ou é algo que passa essa classificação social? não, Pobre, rico, violência violento é violento. doméstica não tem classe. Não tem violento pobre, Não, nem violento rico. não. Violento é Tem violento. até um filme da Nicole Kidman que fala de uma mulher muito rica, a história que passou por isso. E tem muita não tem classes, violência doméstica não tem classe, Uhum. tá. Mas não tem aquela que acontece mais, na classe, pobre ou mais Não, no não tem. Não não. tem, Pelo menos isso não tem essa discriminação. não, isso como se diz? É o que a gente entende no momento, Uhum. através de pesquisas e as estatísticas, contam a mesma história. Uhum. E nessa luta, assim, tem um Por isso momento é que eu que comecei falando que o feminismo está conectado a isso, aham. porque é violência contra mulheres e meninas, Uhum. né, é uma Na sua epidemia isso, é maioria, uma epidemia. é. Então eu acho que tem a ver com o status da mulher na sociedade, e se Uhum. você for ali para o Middle East, se você for naquele
pessoal que joga ácido, Uhum, né, a mulher não pode mostrar o rosto, uhum. respeitando, tá, todas as religiões. Mas existem é o status da mulher, isso é A fundamental posição dela, né? nessa é, Uhum, isso é fundamental. Agora a parte financeira, é claro que, uma mulher que é financeiramente independente, ela tem mais opções, uhum. né. É. Mas eu acho que tudo é de tudo um pouco, né, Valdir. Você tocou aí na família, acho que também a fé, né, o lado espiritual da pessoa, né, Ajuda bastante, ajuda né? também as É. igrejas, as comunidades, a gente falou de comunidade. Uhum. Bom, vamos partir pro bloco final aqui, vou fazer umas perguntas para você, né, de um bate-volta rapidinho, em uma Tá. palavra, né? Hã. Normalmente uma escolha. Tá. Entre a arte e a filantropia, qual? Arte. Arte. New York ou Los Angeles? Que pergunta difícil. Vou falar New York, porque é o momento de agora. Onde você está agora? Sim. Ler ou pintar? Pintar. Pintar. Yoga ou weightlifting? Weightlifting. Levantar, Levantar levantar peso. peso. Pessoas ou ideias? Pessoas. Sonhar alto ou viver agora? Viver agora. E o seu superpoder silencioso? Se você tivesse um superpoder aí que ninguém sabe, Kindness. bondade. Uhum. Bondade, isso é legal. E pra gente terminar, qual a mensagem que a Lilinha, nessa trajetória de 25 anos, né, envolvido com tantas coisas, uma história, assim, você tem uma história fascinante, eh, Obrigada. uma mulher forte. eh, eu acho que as mulheres que estão te vendo gostariam de se espelhar em você, porque não é fácil. Ainda que você vem de uma criação onde você teve o privilégio de ter a liberdade de escolha, você teve Uhum. a possibilidade de escolher quem você é, você teve a possibilidade de escolher a tua trajetória, ainda que você é uma mulher, Uhum. né? Você tem as tuas opiniões. Uhum. Qual seria a mensagem que você, Lilinha, mulher, deixaria para outras mulheres que estão te vendo, que possam querer se inspirar em você? Qual seria a tua mensagem para essas mulheres hoje? Ok, a minha mensagem para vocês, mulheres que estão ouvindo, é que procurem outras mulheres, se apoiem em outras mulheres, procurem homens que promovam a independência da mulher, a independência de escolha da mulher, e tentem conviver, né, com pessoas que elevam as mulheres, e a gente está junto, a gente está junto nisso. E também, pense em todas que vieram atrás da gente, né, muitas lá no passado, né, na história, quando queimaram o sutiã lá em 1974, eu tinha 1 ano de idade. Pensa que na época elas foram consideradas, radicais e existem controvérsias, mas pensem que, todas essas ações foram abrindo espaços, né. Então vamos também pensar nas que vieram antes da gente, e eu gostaria de terminar, com uma homenagem à minha avó Araci e à minha mãe Maria Odete, que são 2 grandes mulheres que vieram antes. E eu não teria conquistado o que eu conquistei sem elas. Legal. Lilinha, obrigado por dividir a tua história. Obrigado pelas suas visões de assim e percepções de uma maneira tão honesta que você colocou aqui pra gente. E admiro você pela pessoa que você é. Continue assim, continue lutando por tudo que você acredita e siga aí nessa jornada, nessa missão da filantropia, que eu achei muito interessante e para mim agora, sempre que eu tiver a oportunidade, que eu ouvir essa palavra caridade e filantropia, vamos escolher ser filântropo, porque na filantropia existe um bem maior em comum, que beneficia a comunidade, né?
continue assim, as portas estão sempre abertas para você, volte mais vezes, se você tiver algum assunto relevante e interessante, estamos de portas abertas. Muito obrigado por ter participado com a gente e até a próxima. Obrigada a você, e a admiração é recíproca. Obrigado. Esse foi mais um podcast do Além do Script e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.